Só bênção na presença de Deus. Estou muito feliz de conhecer os irmãos. Já estive aqui na inauguração do louvor dos irmãos, né? Fiquei muito feliz porque quando eu estava aqui, havia 2 pessoas que não eram crente e naquele dia aceitaram a Jesus. Foi muito gratificante de estar presente, de ver que 2 almas se renderam ao nome santo de Deus. Amém, irmãos? Eu estou muito feliz, confesso aos irmãos, que eu fui pego de surpresa pelo pastor aqui, quando ele havia me convidado para pregar. A gente tem pregado mais em residência, né? A gente faz vários cultos em residência. Nós não estamos atualmente em nenhuma igreja, não porque nós não queremos, é porque estamos aguardando em Deus para que Deus nos mostre um local onde possamos congregar. Que nós estamos mudando para lá e para cá, né? Mas fico muito feliz de estar aqui com os irmãos. Quem sabe pode ser esta casa, né? Deus proverá, está na mão dele, e nós somos fiel a ele e obediente àquilo que Deus coloca no nosso coração. Amém, irmãos? Logo no início, Deus já falou, usou o pastor aqui para falar sobre o amor, né? Amém, irmão? Obrigado. Deus abençoe. Para falar sobre o amor. E Deus tem me colocado no coração a respeito do culto de hoje, quando eu fui convidado pelo pastor Wilson para trazer a palavra na noite de hoje, e Deus colocou no meu coração para falar sobre o amor. Então é confirmação de Deus hoje, né, usando a boca do irmão para falar sobre isso. Eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de João, capítulo 3, no verso 16. Todos já acharam? Amém, irmãos? Tem uns irmãos ali que estão achando ainda, estão procurando. Amém? Então vamos iniciar. A palavra de Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus, Ele tem nos mostrado, né, que também há uma diferença entre amar a Deus e sobre paixão. É exatamente isso que eu queria falar com os irmãos também, a respeito dessa grande diferença da paixão e o amor, né? E a paixão, aqui eu vou dar algumas definições, né? O irmão, cada um tem uma definição, são várias definições em relação à paixão, o que é a paixão, o que é o amor, né? Para a gente poder entrar na palavra, eu queria que os irmãos prestassem atenção em relação a essa diferença. A paixão, ela é egoísta, pode ser transformada em ódio. A paixão é cega, faz o mal, mata e destrói. O amor é totalmente ao contrário disso. O amor é diferente da paixão, né? E a paixão também, ela está ligada à vontade da carne. Em Mateus, né, se não me engano, capítulo 26, no verso 46, onde Jesus ele fala que o espírito está pronto, né, mas a carne é fraca. Então a paixão ela vem, né, da carne, da vontade da carne. E o amor é o contrário. O amor é profundo, ele é durável, é da natureza divina. Ele não busca seu interesse, nem do outro. O amor nunca se transforma em mal. O amor, ele revela o caráter de Deus. O amor, ele perdoa, ele é misericordioso e ele é benigno. Amém, irmãos? Então essa é a diferença entre a paixão e o amor.
né? Nós temos visto por aí, em outras religiões, que até fazem procissão, né? No dia, numa sexta-feira santa, que fala sobre a paixão de Cristo. E, na verdade, a paixão de Cristo ela é muito, ela limita, né? Porque a paixão ela tem tempo determinado para iniciar e para acabar. A duração dela é de 2 a 4 anos, essa paixão. Enquanto que o amor ele é duradouro. Ele vai para a vida toda, né? E Deus nos ama antes da fundação do mundo, porque foi lá que Ele preparou, né, o reino para a gente, né? E Mateus está dizendo, Mateus capítulo 25, do verso, se eu não me engano, 36 em diante, ele fala que desde a fundação do mundo está preparado para a gente o reino de Deus. Esse reino é para eu e você habitar. Amém? Glória a Deus. A palavra diz que o amor nos ensina a amar tanto a Deus como ao próximo. Como ao próximo. Jesus ele foi perguntado para Jesus, os fariseus perguntaram para Jesus qual seria o grande mandamento. E Jesus respondeu para os fariseus que estavam afrontando a Jesus ali, porque onde Jesus estava, uma grande multidão se fazia presente, porque ele fazia muitos milagres. Tinha muita gente que estava precisando de uma cura, tanto espiritual como física, né? Foi assim no cego de Jericó, com a mulher do fluxo de sangue, no poço de Betesda, onde o rapaz estava lá há 38 anos esperando uma cura, ninguém colocava ele naquele poço, e todos, onde Jesus estava, fazia-se presente, esperando algo de Deus. E Deus ele está aqui. Ele se faz presente. Eu não sei o que você veio buscar, o que você está esperando de Deus. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você. Deus está nessa sua causa. Ele vai resolver esse seu problema. Eu não sei qual é o seu problema. Eu não sei o que te trouxe você aqui. O que está te afligindo. Qual é a sua dificuldade de caminhar na presença de Deus. Mas Ele vai te ajudar. Porque o amor dele é tanta que não pode ser medido. É infinito o amor dele em relação à minha vida e à sua vida. Ele nos ama demais. Foi falado aqui, através do irmão, referente ao amor. Referente ao amor de Deus. E Deus ele tem um plano na minha e na sua vida. Esse plano é um plano de salvação. Hoje já não se fala mais de salvação nas igrejas. Hoje se fala de carro, de casa, de prosperidade, como o pastor falou aqui, que muita gente, né, em outras palavras, muita gente vende o evangelho de Deus, muita gente está preocupado em se autopromover, né, na palavra de Deus, se autopromover na presença de Deus, e Deus se entristece com isso, porque o objetivo dele é salvar a mim e a você. Outrora ele me tirou, né, conforme Salmo 40, me tirou do lago de lodo, tirou, me colocou numa rocha, firmou meus passos, ainda colocou um cântico novo na minha boca. E é assim que ele vai fazer com os irmãos. Hoje os irmãos estão me vendo aqui na frente, né, aqui no púlpito, mas eu estava aí também. Hoje você está aí, amanhã você estará aqui, falando do amor de Deus para as pessoas que necessitam ouvir a palavra de Deus. Algum tempo atrás, há 6 anos atrás, que eu sou novo convertido, 6 anos atrás é muito pouco, o pastor aqui tem 15 anos, acho que o pastor aqui tem muito mais de 30 anos, né? Acho que só na presença de Deus como pastor, né? E como muitos outros aqui, eles têm muito mais tempo do que eu, até a minha filha tem 10 anos, tem mais tempo do que eu na presença de Deus. E eu queria ser tudo na vida, mas não queria ser crente. Eu tinha outro objetivo para mim. Outro objetivo. Eu não gostava de igreja, não gostava de ouvir a palavra de Deus, porque infelizmente, aqui estão os irmãos que estão muito mais tempo que eu, tem irmão aí que tem muito mais tempo do que eu, infelizmente, o crente ele tem dado mau testemunho. Mau testemunho. E quando eu estava lá fora, eu era ímpio. E essas pessoas que davam mau testemunho é o pessoal que estava na minha frente, que estava falando de Deus, e eu via a vida dessa pessoa que era totalmente errada. Ele falava uma coisa, mas fazia outra completamente diferente. E isso me desanimava na presença de Deus. Eu falei, por que eu vou ser crente para ser que nem esse cara?
Infelizmente, nós somos generalizados. Né? Quando um crente ele faz alguma coisa de errado, reflete na igreja. Reflete nos outros que estão na presença de Deus. Porque o ímpio ele não tem essa capacidade de diferenciar. Ele acha que todo mundo é igual. E eu achava também. E quando eu estava precisando de Deus, porque eu sou um milagre. Sou um milagre de Deus aqui. Eu sou um milagre. Porque outrora, quando eu estava no mundo, eu estava na Umbanda, estava no Candomblé, estava em outras coisas, buscando Deus lá. Porque eu achava que Deus estava lá. Porque como aquelas pessoas me davam mau testemunho, eu falei assim, bom, aqui o pessoal fala de Deus também. E aqui é muito mais fácil. O pessoal fala e você vê, você está conversando com o próprio, a pessoa que está te falando, que é o demônio. E você falava com ele, e fala com ele. Entendeu? E ele se transfigura em anjo de luz na sua presença. Porque ele fala mais bonito que os irmãos. Porque muitos irmãos que estavam por aí só davam mau testemunho. Eu ficava muito entristecido. Eu chegava até a desafiar os irmãos. Eu pegava um versículo da Bíblia e ficava desafiando os irmãos. Irmão, o que você sabe eu sei também. Só que a minha vida está melhor do que a sua. Porque isso que você faz eu não faço. Entendeu, irmãos? Então, não se fala mais desse amor de Deus. Os irmãos estão preocupados em falar outra coisa. O irmão está preocupado em levar vantagem com a Bíblia. Tem irmãos que vai lá, faz conta no bar, não paga. Entendeu? É mau testemunho. Tem irmão que pega emprestado e não paga, é um mau testemunho. E eu conheço muitos irmãos que não estão na presença de Deus por causa desse mau testemunho. E não é isso que Deus nos ensina. Deus nos ensina, né, nos 2 grandes mandamentos que foi falado aqui, que é o primeiro, amar o teu Deus, como foi falado através do irmão, né, em Deuteronômio, está dizendo lá que você tem que amar de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento a Deus. E ao seu irmão, o mandamento é igual a esse. Ama o teu próximo como a si mesmo. E nós não amamos o nosso próximo. E nós estamos nas igrejas, na presença de Deus. Nós mal cumprimentamos o irmão que está do lado. Eu não sei se os irmãos já teve o prazer de visitar outras igrejas. Como eu estou sem igreja, a gente visita várias igrejas. Eu vejo por aí os irmãos não cumprimentando o outro. Irmão, nós estamos na casa de Deus. Estamos aprendendo a palavra. Que a palavra não é minha, é de Deus. É de Deus a palavra. Ele que fala conosco. E os irmãos não cumprimentam, saem da igreja, um não olha para o outro, até comento com a minha esposa. Olha que nós fomos numa igreja, olhei para o irmão para ver se ele cumprimentava, ele virou as costas e foi embora. Totalmente ao contrário ao ensinamento de Deus. Olha, se eu não consigo nem olhar para a cara do meu irmão, se eu não consigo cumprimentar ele, se eu não consigo amar ele, como é que eu vou amar Deus? Como é que eu vou amar Deus? Se o primeiro ensinamento, Deus fala, se eu não amo o meu irmão que eu vejo, imagina como é que eu vou amar Deus que eu não vejo? Infelizmente é isso que está acontecendo na casa de Deus. Irmãos, nós temos que praticar o amor, temos que perdoar. Só assim nós conseguiremos bênção de Deus. Nós queremos bênção, queremos que Deus resolva o meu problema. E quando eu vejo o irmão com um problema, eu falo para Deus, te ajude. Mas às vezes está dentro da minha capacidade de ajudar o meu irmão, estender a mão para ele. Mas eu falo para Deus ajudar ele. E eu quero que Deus me ajude também. Você vê que coisa? É complicado. Eu transfiro para Deus aquilo que eu tenho que fazer. E é muita gente transferindo para Deus a sua responsabilidade no dia a dia. Tiago, no capítulo 2, no versículo, se não me engano, 14 em diante, ele fala da fé e obra. É perguntado, cadê a tua fé? E cadê as tuas obras? Eu tenho fé, mas não tenho obra. Eu tenho obra, mas também não tenho fé. As duas têm que andar junto. Né? Em Tiago, Deus fala que quando o irmão estiver precisando de uma coisa cotidiana, eu tenho que suprir a necessidade dele para depois falar da minha fé. E tem muita gente falando da fé sem suprir a necessidade do irmão. É muito fácil eu falar, eu amo a Deus, Deus me ama, mas eu não amo o meu próximo. Que é o exercício do dia a dia, que é o ensinamento de Deus, de eu exercer, né, isso.
de amar o meu próximo, fazer o bem ao meu próximo, para que Deus tenha misericórdia, piedade de mim e venha fazer aquilo que eu tanto desejo. Porque todos nós temos um desejo, temos um sonho. E esperamos em Deus que Ele nos realize, porque foge da minha alçada, foge da minha capacidade de realizar esse sonho. Então eu espero em Deus, porque Deus está dizendo na palavra dEle. Se eu não me engano, Lucas, 1 Lucas, versículo 37, para Deus nada é impossível, realmente nada é impossível. Porque quem impede Deus de realizar tudo isso na minha vida sou eu mesmo. Porque eu não realizo nada na vida de ninguém. Mas eu quero que Deus realize na minha. E o amor de Deus é tanto pela minha e sua vida que Ele é paciente. Ele é amoroso, misericordioso. Né? A gente exterminaria um irmão quando ele faz alguma coisa de errado. Ele não, ele tem paciência, ele espera. Ele não tem prazer na derrota do ímpio. Ele não tem prazer na destruição e nem na morte. Ele tem prazer que a gente se converta. Que a gente aprenda. O que é a conversão, irmão? Conversão nós achamos que é simplesmente eu pegar uma Bíblia e ir para a igreja. Estou convertido. Não, não estou convertido não. Porque nesse caminho, quando eu venho para a igreja, Deus me mostra um mendigo passando na minha frente e pedindo alguma coisa para mim. E eu viro as costas para ele e falo que não tenho. E às vezes eu tenho. E Deus nos mostra muita coisa. Deus mostra um anjo vindo na minha direção, todo sujo, precisando de uma roupa. E às vezes eu tenho roupa lá em casa que eu não uso e eu não dou para ninguém. Mas eu quero que Deus troque o meu guarda-roupa. Eu quero que Deus faça tudo por mim. Eu quero que Deus abençoe minha filha, abençoe meus filhos, abençoe minha casa, me dê um carro novo, me dê uma casa nova. E o que eu faço para o meu irmão? Absolutamente nada. Simplesmente eu fico de braços cruzados e falo para que ele espere em Deus. É isso que nós estamos vendo na casa de Deus. Um irmão falando para o outro: espere em Deus que Deus vai te ajudar. Eu posso te ajudar, mas eu não vou te ajudar. Porque o que eu tenho é meu. Eu consegui, eu lutei, eu fiz isso, eu trabalhei, né? É isso que está acontecendo, irmãos. A palavra de Deus está tomando outro rumo, mas Deus sabe. Deus ele faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, não do jeito que eu quero. Eu vim preparado para falar uma coisa e realmente aqui Ele mudou tudo, irmãos. Ele mudou tudo, entendeu? E Paulo, o apóstolo Paulo, na conversão dele, no capítulo 9, se eu não me engano, em Atos dos Apóstolos, onde houve a conversão dele, ele era um perseguidor da igreja de Deus. Onde é uma palavra conhecida, os irmãos sabem como é que foi a conversão dele, caiu do cavalo, ficou cego, e Deus falou com ele: Saulo, Saulo, por que você me persegues? E ele era um perseguidor dos cristãos. Ele não aceitava a Jesus, como muitos naquela região ainda não aceitam até hoje. Até hoje eles estão esperando o Messias lá. Eles estão esperando o Messias. E Paulo não era diferente. Paulo, ele era discípulo de Gamaliel, como todo mundo já sabe, um doutor da lei, um cara que, quando estava a caminho de Damasco, com a carta do sumo sacerdote, né, autorizado pelo governador de Roma, né, porque era duplo governo, e ele ia até aquela cidade para pegar o povo de Deus, onde ele teve um encontro com Deus. Não é diferente da minha vida e na sua. Nós tivemos um encontro com Deus também. Nós tivemos um encontro com Deus e Deus falou algo no nosso coração para que nós fizéssemos a obra, que nós tivéssemos compaixão para com o próximo. E Paulo, quando ele entrou naquela cidade, Deus ao mesmo tempo falava com Ananias: Ananias, vai até a rua, até a casa de fulano de tal, que lá está Paulo, Saulo de Tarso. Você vai orar sobre ele, e ele que perdeu a visão vai recuperar a visão. Mas, Senhor, como é que eu vou na casa de Saulo? É um cara que perseguia, que prende o teu povo. Paulo, você não sabe, Ananias, você não sabe o quanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Pelo meu nome. Em 1 Coríntios, capítulo 11, 16 ao 33, fala do sofrimento de Paulo por amor ao Evangelho. Sofreu, se não me engano, 2 ou 3 naufrágios. Ele tomou 40 chibatadas menos uma por 3 vezes. Foi apedrejado.
fugiu numa cesta. Cesta de... Aquela cesta de pão, né? Aquela cesta. Ele fugiu e pregou o evangelho, pregou para toda aquela região. O cara que perseguia a Deus, que foi transformado. Aí eu pergunto aos irmãos, vocês foram transformados? Vocês estão dispostos a pagar um preço? Estão dispostos a seguir Jesus? Estão dispostos a amá-lo como ele amou você? Você está disposto? Irmãos, a palavra ela corta primeiro aqui, depois para chegar até os irmãos. Eu estava ali, eu estava vendo o pastor pregar sobre exortação, eu falei assim, é Deus puro na vida do pastor. Tem que pregar exortação também. Porque nós só pregamos edificação, né? Pregamos bênção, pregamos muita coisa, mas exortação, pouca gente. Inclusive eu conheço até a igreja que proíbe de convidar pessoas de fora para pregar, para não exortar o seu povo. E muitas das vezes nós precisamos, porque Deus ama e corrige aquele que Ele ama. Então, se Deus está usando a vida do pastor para corrigir a igreja, é porque Ele ama vocês. É uma prova de amor. E muitas vezes, quando é essa prova de amor, nós achamos que está doendo, que não é isso, né? Nós queremos sair dali, queremos ir para outro lugar. Mas Deus Ele usa no outro lugar também para falar com você também. Ele usa aqui e usa lá. Porque Deus Ele está em todos os lugares. Todos os lugares. Irmão, como eu estava dizendo no início, né, que eu tive um início muito difícil na presença de Deus. Eu fui tirado, eu estava com uma situação muito delicada, eu estava como se fosse com muita depressão, com muito problema psicológico, problema espiritual, era muito grande, irmão. Quando eu estava na casa do inimigo, eu cheguei até a entregar minha alma para o inimigo para conseguir aquilo que eu queria. E Deus é tão misericordioso, o amor dele é tão grande por mim, que ele teve paciência. E muitos irmãos não entendiam. No início da minha conversão, eu estava com um pé lá e um pé aqui. E quem me trouxe para a igreja, irmão, foi o inimigo. Deus usou o inimigo para mostrar que ele não poderia fazer nada por mim. Que ele perguntou para mim, o inimigo, perguntou, o que você está fazendo aqui se você não é daqui? Se seu lugar é lá na igreja, seu lugar não é aqui. Chamou o pai de santo, vem cá. Está vendo esse moço aqui? Não faz nada por ele, porque ele é daquele homem lá de cima. Aqui nós fazemos o mal, nós não fazemos o bem. E o que você quer, ninguém pode te dar aqui. E quando eu me ajoelhei, eu não conhecia Jesus, eu não conhecia Cristo, eu não conhecia o amor dele. Eu era totalmente leigo. E como os muitos estão na casa de Deus, que é as coisas para ontem. E Deus nos ensina na palavra dele, que é tudo no tempo dele, e não no meu tempo. E muitas vezes nós ficamos chateados, que nós vimos aqui e vimos uma palavra e nada muda na minha vida. Não muda por quê? Será que é culpa minha, culpa do pastor? Não, é culpa sua. Porque é você que não se coloca na presença de Deus. É que você não está entendendo o que Deus quer com você. Quando você realmente entender a palavra de Deus, dar ouvido à palavra de Deus, você vai entender o que Deus quer com você. Porque muitas das vezes tem irmão que fica na cadeira sentado 30, 40 anos e não falou uma palavra nem para o vizinho que Deus ama ele. E ele quer bênção de Deus, ele quer que Deus transforme ele, transforme a família dele, se ele tem vergonha do Evangelho. Eu conheço muitos irmãos, amigos meus, que estavam outrora lá na Macomba junto comigo, que hoje está fazendo culto na sua residência, e eu fui até lá, mas eu não vejo compromisso, nem dela e nem com ninguém, porque ela quer uma coisa imediata. Ela quer que Deus chegue lá e resolva todos os problemas dela, e ele fecha a porta para Deus. E Deus não quer isso, Deus quer habitar no meu coração, quer habitar no seu, e quer salvar, levar você para aquele grande dia, quando Ele colocar as ovelhas do lado direito, vocês estejam entre elas. Que você não fique do lado dos bodes. Como irá acontecer no final? Porque Deus vai separar você. Vai colocar as ovelhas do lado direito. Vai falar, bendito do meu Pai. O reino de Deus está preparado para você desde a fundação do mundo. É isso que eu quero ouvir. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos, dos pastores, quer ouvir isso no grande dia. Não como as virgens loucas, que chegaram atrasadas porque não levaram o azeite, bateram na porta e já era tarde demais. A porta da graça se fechou e elas ficaram do lado de fora. Não deu mais tempo. Apartai-vos de mim que eu não te conheço. Essa foi a palavra de Deus. Essa é a palavra que Ele vai dizer para aqueles que não
Se estiver na presença dele, não estiver praticando aquilo que ele mandou, não adianta eu ler, não adianta eu ensinar, se eu não vivo essa palavra, se eu não pratico ela. E tem muita gente na casa de Deus que não está praticando essa palavra. Não está falando do amor de Deus por aí. Está falando somente que Deus, você quer um carro, vai para a igreja. Que o pastor vai orar por você e você vai ter o seu carro, vai ter sua casa, porque eu consegui minha casa assim. Mentira. É o inimigo usando esta pessoa dentro da igreja. O inimigo usa as pessoas dentro da igreja também, irmãos. Infelizmente, nem tudo é de Deus. E muitas das vezes nós vamos em muitas igrejas, eu visito muitas igrejas, eu não vejo placa de igreja. Eu vejo Deus, o mover de Deus dentro da igreja. E tem muitas igrejas por aí, irmão. Só o sangue do Cordeiro. Não tem mais nada, irmão. Não se fala mais a palavra de Deus. Não se teme mais a Deus, como o irmão estava falando, pregando sobre temor a Deus. Não se teme mais. Não se ama mais a Deus. Não se ama nem o irmão que está do lado. Não se ama ninguém. A casa dele é só o sangue. É briga, marido brigando com a esposa, pessoas aqui no púlpito, não estou dizendo aqui, mas estou dando uma alusão. Tem igrejas por aí que tem pastores, que tem 2, 3 esposas, e acha que está tudo certo, e está pregando a palavra de Deus, pula, dá salto mortal, fala em línguas, e todo mundo fala, o homem de Deus ali. Mentira, irmão. O inimigo também sabe de tudo isso. O inimigo sabe muito mais que eu aqui, ó. Ele afrontou Jesus quando Jesus estava no deserto. Ele usou a própria palavra de Deus para afrontar Jesus. Os irmãos conhecem a palavra? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele fala sobre o amor, ele define também sobre o amor. Né? Ele fala que o amor, ainda que ele falasse a língua dos homens, a língua dos anjos, se não tivesse amor, nada disso adiantaria. Ele fala sobre os dons espirituais, são vários dons espirituais, mas se você não tiver amor, não adianta. Se você não tiver amor pelo irmão que está do seu lado, nada disso adianta. Se você não tiver amor pela tua igreja, pelo teu pastor, pela sua pastora, nada disso adianta. Porque eles são o anjo da igreja. Eles são usados para ensinar vocês a palavra de Deus. Se vocês não estiverem do lado deles, não estiverem amando eles, não estiverem em comunhão com eles, nada disso adianta. Você pode vir aqui, vai para casa, mais um culto, e nada vai acontecer na sua vida. Porque se você não se entregar de corpo e alma e coração na presença de Deus, não vai adiantar nada. Então você tem que fazer uma reflexão, olhar para dentro de si mesmo e ver o que está errado, o que precisa ser mudado. Tem muita coisa que precisa ser mudado na minha e na sua vida. Muita coisa tem que ser mudada. Eu preciso mudar a minha forma. Não adianta eu subir um monte, descer um monte, que nós vamos para o monte, inclusive ainda hoje. Não adianta eu subir no monte, não adianta eu ficar 300 horas de joelho, mas se eu não amar o próximo, não amar a Deus, não adiantou nada, foi em vão esse meu tempo. Eu vou subir 500 vezes no monte, posso morar no monte, fazer uma cabana lá e não vai adiantar absolutamente nada. Porque Deus ele vai me testar, como tem testado os irmãos, ele vai colocar uma pessoa na minha frente para me ajudar e eu vou virar as costas para ela. E eu vou sair dali, vou chegar em casa, vou dobrar o meu joelho, eu vou pedir, Deus tenha misericórdia de mim, me ajuda, eu preciso disso, preciso daquilo. Deus falou assim, mas eu coloquei um irmão do seu lado para ver qual seria a sua atitude em relação a ele, e você virou as costas, e você quer que eu te ajude? Filho, você não está pronto ainda. Você precisa passar pelo vale. Você precisa passar pela escola da vida, aprender mais alguma coisa e depois você retornar. Porque Jesus ele fala na palavra dele, em Mateus capítulo 5, no versículo 23 e 24, que nós, antes de entregarmos o nosso fugiu. É isso, entregar nosso dízimo na presença de Deus, nós devemos retornar. Se a gente tiver alguma coisa contra o meu irmão, eu tiver contra ele, ele tiver contra mim, eu tenho que retornar, resolver esse problema com o meu irmão e depois entregar na presença de Deus. Esse é o ensinamento dele, que nós devemos fazer isso. E muitas das vezes nós não entendemos o amor de Deus. Nós achamos que Deus está nos castigando, né? Que ele não nos ama, porque eu já cheguei na presença de Deus, já falei isso, e Deus me deu uma prova que ele me ama sim.
porque eu queria muito uma coisa que eu não conseguia, porque Deus sabia que se me desse aquilo que eu estava pedindo, ia ser uma maldição na minha vida. Mas eu, no momento de atribulação, eu achava que era a melhor coisa do mundo, que Deus, se o inimigo falava que ia me dar, não me dava porque Deus não queria que ele me desse, porque estava na mão dele, eu falei, pô, agora eu vou para Deus, porque vai ser fácil, vai vir. Eu estava na mão do inimigo, agora eu estou do lado dele, ele vai me entregar aquilo que eu mais quero. E Deus falou, não, filho, eu não vou te dar. Eu não vou te dar, porque vai fazer mal para você. Isso vai ser uma maldição na sua vida. Se ele não me amasse, ele me dava. O inimigo queria me dar. Se Deus não tivesse poldado o inimigo, não, para ele você não faz nada. Porque ele é meu, só eu faço por ele. O inimigo me dava aquela maldição. E a gente não entende, a gente fica com raiva de Deus. Deus, você não me deu aquilo, eu estou na tua presença, eu estou vindo na igreja todos os dias, eu oro, jejuo, peço para o pastor orar, para o pastor orar, e nada acontece. Por que será? Faça uma reflexão. Leia a palavra de Deus. Deus não dá nada para o filho que vai fazer mal para ele. Em Mateus capítulo 7, versículo 11, fala que nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos, que dirá Deus que é o nosso Pai, que está no céu. Ele não daria coisa boa para mim? Ele daria sim. E nós não estamos aqui porque nós achamos que, muitas das vezes, nós atendemos um apelo do pastor, da pastora, do evangelista, levanta a mão, quer aceitar Jesus, né? E nós levantamos a mão e nós achamos que foi eu que escolhi Jesus. Nós temos essa pretensão de achar que é eu que escolho ele, não ele que me escolhe. E a palavra dele diz ao contrário. Em João capítulo 15, versículo 16, diz que não foi vós que escolheste a mim, mas eu que escolhi a vós, para que você vá e dê fruto. E tudo que você pedir ao meu Pai, eu te darei. Em meu nome. Essa é a palavra de Deus. Viu só o amor dele como é grande por mim e por você? Muito grande. Tudo que você pedir, você não tem noção. Tudo que você pedir ao Pai, em nome de Jesus, o Pai vai conceder. Tanto para mim como para você. Né? E é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Não só sem fé. Servir a dois senhores também. É impossível agradar a Deus. Eu vou servir a Deus e ao inimigo ao mesmo tempo? Mas como é que eu sirvo ao inimigo? Quando você não ama o seu irmão. Quando você não faz aquilo que Deus quer que você faça. Quando você não compra e não vive essa palavra. Você não está agradando a Deus. Você não está servindo a Deus. Deus não só te chamou para ficar sentado no banco, como não me chamou para sentado no banco. Deus nos deu essa honra de pregar o Evangelho, que poderia dar honra aos anjos. Pregaria o Evangelho até melhor do que eu, né? Porque muita coisa eu não sei, eu tenho que me perder, tenho que fazer alguma coisinha aqui para poder lembrar de algumas coisas, mas o anjo não. O anjo sabe isso aqui de trás para frente para trás, mas Deus deu essa honra para mim e para você. E muitas das vezes nós não entendemos, nós ficamos no banco aguardando o quê? O que mais precisa para Deus falar para você começar a pregar a palavra de Deus? Deus fala, se você abrir a boca, Ele vai encher a sua boca de palavra. Basta você abrir a boca, Deus vai falar por você. Está na palavra dEle. A palavra dEle não mente. Ele fala que passarão os céus e a terra, mas a palavra dEle não há de passar e não vai passar. Tudo o que Ele prometeu vai acontecer na sua vida, basta você querer. Depois você paga um preço e não sabe por que está pagando um preço, porque nada acontece na sua vida, também você não faz o que Deus quer, você não faz o que Deus manda e você quer bênção ainda. Muita gente quer o abençoador, aliás, quer a bênção, mas não quer o abençoador. E está assim dentro da casa de Deus, não está fora não, está aqui dentro. Nós vimos por aí muitos bares lotados, muitos botecos lotados e as igrejas vazias, por que será? Porque ninguém vai até aqueles caras lá para falar do amor de Deus. Falar o quanto Deus ama ele. Ninguém faz. Está aqui, o pastor aqui. Eu tenho certeza que não está fácil para a vida do pastor em ter pessoas que queiram realmente abraçar a causa, abraçar o evangelismo, querer fazer um grupo de pessoas para falar do amor de Cristo para o vizinho da direita, para o vizinho da esquerda, para o vizinho da frente, mas ele não consegue. Porque as pessoas só vêm aqui para pedir bênção. Pastor, ora por mim. Pastor, eu preciso disso, eu estou com esse tipo de problema.
O senhor é um homem de Deus, o senhor conversa com Deus, Deus vai dar a resposta através do pastor. E vai dar. E vai dar. Porque Deus, o pastor, ele coloca o joelho dele, ele ora pela igreja, ele ora por cada problema de vocês. E vocês oram por ele? Vocês oram pela igreja? Vocês oram pelo rapaz que está tocando piano aqui? Pelo grupo de louvor? Eu tenho certeza que o pastor tem dificuldade em relação a trazer pessoas que queiram fazer a obra. É muito gratificante quando eu vi no pastor Wilson aqui, eu chamo ele de pastor já profetizando, porque Deus tem nós na casa dele como pregador da palavra, né? Todos nós somos pregador da palavra, basta abrir a boca. E o pastor aqui é muito bonito o que ele está fazendo. Ele quer fazer um grupo para louvar a Deus, sem interesse nenhum em relação a dinheiro, em relação a nada. É só pelo fato simples de agradar a Deus e estar na presença de Deus. Para que Deus olhe por mim e por você. Amém, irmãos? Eu gostaria de encerrar a minha participação, se o pastor me permitir, que os irmãos louvassem, o grupo de coral louvasse, se possível, Salmo 121, se possível. Se não for possível, um outro. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e espero que eu tenha contribuído para aumentar o conhecimento dos irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém. É Jesus falando, tá vendo? O amor de Cristo é grande. Eu convido o grupo, o coral, Família de Cristo, para a gente louvar o Salmo 121, que é um louvor que fala também de amor, de carinho, que Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus faz o possível e o impossível para todos nós, não só para mim, mas eu creio também que para todos nós aqui e de todos o ser humano que existe na face da terra. O Senhor Jesus, Ele é grande, Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. As dificuldades vêm, mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele é o Deus que nos toca. É o Deus que faz a nossa alma descansar nele. Então, amados, vamos nos colocar em pé. Vamos dar as mãos aos nossos amados irmãos. E eu quero que você profetize sobre a vida dele. Profetize sobre a vida dele. Porque, amados, grande é a tribulação aí fora. Como eu sempre digo quando eu estou aqui em cima, nós estamos num país livre. Então não tenha vergonha de orar pelo teu irmão, não. Não tenha vergonha de declarar bênção sobre a vida dele. Declarar que Deus venha tocar na vida dele. Que Deus venha declarar que venha tocar a família dele. Tocar no trabalho dele. Tocar nos filhos dele. Não tenha vergonha, amados. A partir do momento que você está no seio do Senhor, você só quer que Ele dê bênçãos aos seus filhos. Há provas, há lutas, sim. Mas o Senhor está no momento carregando cada um no colo. Você não está sozinho. Então, amados, glorifique o nome do Senhor. Glorifique. Adore ao Senhor. Porque a partir do momento que nós estamos aí, embaixo, ou aqui em cima, nós somos adoradores. Adoradores do Senhor. Não só cantando, mas dando sim um testemunho vivo e eficaz aí fora. Porque as pessoas têm que ver o brilho de Cristo na nossa vida. E é com as nossas atitudes. É com as nossas atitudes, é com a nossa postura. E você tendo a postura de Cristo, as pessoas se achegam também a você. Ligam para você pedindo uma palavra de socorro. Então, amados, que o Senhor venha tocar cada vez mais para que Ele venha te encher da palavra viva e eficaz. Viva e eficaz. Para que você possa passar no seu trabalho, na sua escola, na sua família, o poder de Cristo Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o
socorro pra minha alma descansar. Não me deixarás cair, tu sim me guardarás. Minha alma anseia mais de ti, vem me encontrar. Toca em mim, Senhor Jesus, toca em mim com teu poder. Refrigera minha alma para prosseguir. Tuas mãos a me tocar, teu Espírito a mexer em toda a minha vida transformar. Toca em mim. Toca em nós, Senhor Jesus. Toca em mim. Deixa o Senhor transformar a tua vida. Deixa o Senhor te tocar nesta noite. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro pra minha alma descansar. Não me deixarás cair, tu sim me guardarás. A minha alma anseia mais de ti, vem me tocar. Toca, Senhor Jesus. Toca em mim, Senhor Jesus, toca em mim com teu poder. Refrigera minha alma para prosseguir. Tuas mãos a me tocar, teu Espírito a mexer em toda a minha vida transformar. Toca em mim. Aleluia. Toca em mim. Eleva, Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro pra minha alma descansar. Não me deixarás cair, tu sim me guardarás. A minha alma anseia mais de ti, vem me tocar. Toca em mim, Senhor. Toca, Senhor Jesus. Toca em mim com teu Poder, Senhor. refrigera minha alma. Mesmo quando não tiver força, Senhor, eu sei que o Senhor nos carrega, Pai. Oh, Deus querido, Deus amado, nós podemos sentir o teu toque neste momento, Senhor. Transforma nossas vidas, transforma a vida das nossas famílias, Senhor Jesus. Toca, toca, Toca em mim, enche com teu poder. Toca em mim. Toca em mim, enche com teu poder. toca, Senhor Jesus. Teu poder, toca em mim. Só as vozes vão declarar. Toca em mim, enche com teu poder. Toca em
Declare, igreja. Faça o Senhor te tocar nesta noite. Oh, Senhor Deus, que você venha sair daqui transformado pelo amor de Cristo Jesus. Com teu poder, toca em mim. Toca, Senhor. Toca em mim. Enche com teu poder. Toca em Aleluia. toca em mim. As palmas vão engrandece o nome de Jesus, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Oh, Senhor, que você venha sair daqui nesta noite transformado, curado em nome de Jesus, e venha pegar forças para levar as boas novas do Senhor aí da porta para fora. Aleluia, Jesus. As palmas engrandecem o nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glórias a Deus que o Senhor está presente, está tocando. Ele não depende de quantas pessoas estão, mas Ele está tocando. Ele está tocando. Olha para o teu irmão, fala: o Senhor está te tocando. Ele está te tocando. Hoje Ele tocou no teu amor, no teu sentimento. No teu sentimento, viu, querido? O Senhor falou de uma forma muito maravilhosa para nós, falando dentro da nossa alma. O Senhor trabalhando dentro do nosso coração. Que nós precisamos de ter amor um por outro, né? E isso está muito escasso a cada dia. As igrejas estão precisando. Depois nós não vamos mais pôr placa de igreja. Aqui temos amor. Ou aqui precisamos de amor, né? Aqui precisamos de amor. Quando nós temos amor para dar, né? Hoje o Senhor falou nisso. Quando nós temos amor para dar. Eu cheguei nesse bairro aqui cheia de amor para dar. O meu